Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à oficina Refrigerante Saudável, bebida gasosa com probiótico kefir. Eu me chamo Júlia, sou professora do IFPE, Campus Vitória de Santo Antão. Essa daqui foi a equipe que contribuiu para a produção dessa oficina, da esquerda para a direita. Emanuele, Abdias, eu, Gabriele e Emily. Eles são estudantes do curso técnico de agroindústria, estão cursando o terceiro período, né? E a gente estava aí degustando o refrigerante de kefir com a pizza. Então, para a produção do refrigerante de kefir, nós vamos precisar de 3 limões, 50 ml de água kefirada ou água de kefir, 200 gramas de açúcar e 1,5 litro de água. Para vocês entenderem do que se trata a água kefirada, ou água de kefir, ele é feito com kefir de água, tá? Existe kefir de leite e existe kefir de água. O kefir de água, ele se alimenta de sacarose ou frutose, que é o nosso caso, é o que a gente vai usar aqui. O kefir de leite, ele se alimenta de lactose. Então, para produzir a água kefirada, a gente vai precisar de 1 colher de sopa de grãos de kefir, 200 ml de água e 1 colher de sopa de açúcar. Pode ser qualquer açúcar, né? Eu usei nessa preparação, eu utilizei açúcar mascavo orgânico, né, do Engenho Sanhaçu, que é daqui de Pernambuco. E por isso que ficou com essa coloração mais escura. Mas vocês podem utilizar também açúcar demerara, pode usar açúcar cristal também. O ideal é que seja o mais saudável possível, né? Já que a gente quer uma alimentação mais saudável também para os probióticos que a gente vai estar produzindo e alimentando. Vocês podem utilizar também frutas, uva passa, ameixa, maçã. Pela minha experiência, o que altera menos o sabor da água kefirada e que pode deixar como base, né, para a gente produzir outros alimentos com essa água kefirada é a uva passa. Os outros alimentos costumam mudar significativamente o sabor e aí altera nas preparações que a gente queira fazer, tá bom? Mas basta juntar esses ingredientes, né? Dissolve o açúcar na água, depois coloca os grãos de kefir e deixa 24 horas fermentando, certo? Depois disso, a gente coa os grãos de kefir e pode utilizar a água kefirada do jeito como bem entender. Os grãos de kefir, eles voltam de novo para o processo, reinicia o processo e a gente tem assim kefir para sempre, podendo utilizar bastante tempo, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês a produção do refrigerante de kefir. Antes de começar, vou mostrar aqui a vocês como é que são os grãos de kefir de água. Então, tá aqui na colher, parecem umas pedrinhas transparentes, tá? São pequenos, né? Tem grãos que são maiores, grãos menores, mas são compostos, né, de micro-organismos, com mais de 30 espécies de micro-organismos, que podem contribuir bastante com a nossa biota intestinal. Então, para começar o refrigerante de kefir, a gente vai usar os limões, né, tudo já previamente higienizado, e a gente vai usar os limões. Eu peguei 4 limões, mas a gente acabou que não usou tudo isso não, tá? Mas vai depender muito do gosto de vocês. Se vocês quiserem um sabor mais acentuado, coloca mais limão. Se quiser um sabor mais suave, coloca menos limão. Sim, e a gente vai espremendo os limões para extrair o suco, né? Se quiserem deixar com os grumos, podem ficar à vontade. Se quiserem peneirar, né, coar, podem fazer também, né? Eu escolhi dessa vez peneirar para não deixar os gruminhos do limão, mas não interfere no resultado final, né, no sabor, nem na fermentação. A diferença é se você gosta da sensação dos grumos do limão. Então, tá aí experimentando todos os limões. Quem quiser também colocar raspa da casca do limão, também fica um sabor incrível, assim, fica muito bom. Dá realça ainda mais o sabor do refrigerante. Então, aqui espremi os limões. Espremi 2,5 limões
o outro limão tinha ficado atrás da jarrinha, eu acabei não vendo, né? E aí a gente ficou com essa quantidade. Então, na sequência, a gente vai pegar uma garrafa PET, né? Pode ser outro tipo de garrafa, desde que vede muito bem e que suporte a pressão do gás também. Então, eu escolhi uma garrafa de refrigerante no volume de 1,5 litro, porque para ela vai dar bem. Coloquei o sumo do limão que nós extraímos e adicionei água em temperatura ambiente, né? Uma vez que o kefir ele prefere a temperatura em torno de 25 graus Celsius para se desenvolver, então eu coloquei água, né? Nesse caso aqui, água filtrada, para que ele se desenvolva bem. Vou colocar agora o açúcar. Dessa vez o açúcar utilizado foi o açúcar cristal branco, né? Para que o resultado final não tivesse tanta alteração de cor, né? Quanto mais clarinho o açúcar, mais clara vai ficar a bebida. Eu particularmente prefiro utilizar açúcar demerara, mas o que a gente tinha disponível era o açúcar cristal branco. E aí na hora eu não pesei a quantidade de açúcar, mas eu coloquei aproximadamente 200 gramas. Pode parecer muito para 1,5 litro, mas acontece que o kefir ele se alimenta de sacarose. Então, se a gente colocar pouco açúcar, ele vai produzir pouco gás. E como a gente quer produzir um refrigerante que tenha bastante gás, então a gente coloca bastante açúcar para o kefir se alimentar, se desenvolver bastante e também produzir gás, que é o que a gente espera. Além do sabor, são as bolinhas de gás presentes no refrigerante, tá? Então, coloquei o açúcar, vou completar com um pouco de água, né? Porque não tinha chegado na marca que eu queria. E aí, coloquei a água e agora eu vou colocar a água de kefir. Então, peguei um copo, esse copo mede aproximadamente 200 ml. Eu coloquei aí, esse copo mede 220, 230. Eu coloquei aproximadamente 50 ml de água de kefir. Não precisa ser algo muito contadinho, não. Eu coloquei 50 ml porque é uma quantidade boa para fermentar. Mas quanto mais água de kefir você colocar, mais probióticos vão dentro da receita e mais rápido ele se desenvolve e mais rápido ele produz gás, tá bom? Aí eu fechei para dissolver o açúcar, tá? Que tinha colocado, não tinha mexido, né? Esperando colocar todos os ingredientes. E aí agitei para dissolver bem o açúcar e facilitar a alimentação dos nossos kefir. Uma vez que já está dissolvido, a gente vai tirar o ar de dentro da garrafa. Então vai apertar a garrafa PET para sair o ar e depois fechar. Para que isso? Para que a gente garanta espaço para o gás produzido pelo kefir se desenvolver. Então, inicialmente, vai ficar com essa aparência, né? Com a garrafa apertada. Mas, aqui está o refrigerante pronto. Então, percebam, ó, como a garrafa está firme. E o som, né, do gás escapando, o gás produzido pelo refrigerante. Esse refrigerante eu deixei fermentando 48 horas em temperatura ambiente e na sequência eu coloquei na geladeira. Quanto mais dias, quanto mais tempo deixar em temperatura ambiente fermentando, mais gás produz. E quanto mais açúcar, também. Então, eu já fiz refrigerante de kefir, que quando eu abri, a garrafa derramou, né? E fez como refrigerante comum, né? Quando a gente abre, que derrama. Então aqui, ó, perceba as bolinhas de gás, né? Como fica presente no refrigerante. Tá bem legal. Bem, é simples, é isso. Se alguém quiser tirar uma dúvida, pode enviar e-mail, podem falar no WhatsApp. Eu confesso que eu prefiro o WhatsApp porque é mais rápido e prático de responder, tá?
mas estou à disposição de vocês. É simples, fácil, gostoso e saudável. Para quem quiser Obrigada. o kefir de água, vejam só, vocês podem procurar nas redes sociais, né, com a palavra kefir e ver, né, é muito comum que as pessoas tenham doação para fazer. Tem ainda algumas pessoas que cobram o envio do frete somente, não cobra o valor do kefir, né? A gente tem uma cultura, eu não sei se é mundial, mas pelo menos aqui no Brasil a gente tem uma cultura de não vender o kefir, e sim de doar. Então tem algumas pessoas que elas cobram o envio do frete, né? Eu já recebi de pessoas do Ceará, já recebi de pessoas de São Paulo, que aí eu faço o valor do frete, né? Eles passam um valor simbólico para que eles consigam fazer a postagem. E eles mandam o kefir desidratado. Mas vocês podem encontrar também na cidade de vocês pessoas que têm o kefir para doar. Eu já tive muito kefir, acabei doando, né, para muita gente. E eu não tenho uma quantidade tão grande mais, porque uma pessoa jogou meu kefir fora. E aí acabou que eu tive que adquirir uma nova quantidade e ainda está bem pouquinho, então eu não consigo doar no momento, eu só tenho uma colher de sopa, né, bem pouquinho. Mas vocês conseguem sim, através das redes sociais, colocando em site de busca, vocês conseguem encontrar fácil. Kefir de água, de leite também, tá bom?